Seja bem-vindo ao primeiro episódio de uma série idealizada e patrocinada pela Velocitar Contabilidade, feita por empresários para empresários. E o nosso objetivo é ajudar o teu negócio a decolar. Eu sou o Rafael, sou empresário e faço parte de um grupo de mais de 15 empresas. Estou aqui com meu sócio Márcio e Júnior. Eu sou o Júnior, sou formado em contabilidade, empresário e também consultor de empresas. Trabalho especificamente com empresas com dificuldades financeiras. Meu nome é Márcio, sou contador por formação, sou empresário, atuo na área da construção civil e estou aqui para ajudar vocês. E o nosso primeiro tópico são justamente esses desafios que o pequeno empresário enfrenta. Uma empresa pequena ela tem limitação no seu fluxo de caixa, não consegue investir para contratar pessoas com uma formação mais elevada, não consegue contratar ferramentas que auxiliam nessa formação, não consegue investir na sua formação pessoal. E acaba o próprio empresário tendo que fazer a correria do dia a dia para a coisa acontecer. E muita coisa fica para trás nessa jogada. Ela não tem tempo para analisar fluxo de caixa, não tem tempo para analisar a DRE, para fazer o planejamento do ano seguinte. E queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse desafio também que vocês enfrentam para ajudar o pessoal que está em casa. A gestão de uma empresa já é complicada, né? E para nós, que fazemos uma gestão de mais de 10 empresas, é ainda mais desafiador. Mas tudo são pequenos passos, né? O primeiro passo, a maior barreira que o empreendedor deve quebrar é que ele tem uma empresa, ele é um empresário e não um funcionário da própria empresa, né? Acho que são cada vez mais passos que você adquire durante a experiência, mas a dificuldade concentra primeiro nisso, mudar a mentalidade, né? Então, hoje você segura muito o teu caixa porque você não quer contratar um funcionário, porque você precisa estar totalmente envolvido na operação completa da empresa. Você até participa de cursos, mas a operação te segura no dia a dia. Então, praticamente, o início é muito difícil porque você fica apagando incêndios, né? Tem que comprar, mas não tem crédito, né? Tem que vender, mas não pode dar muito crédito. Então, são vários desafios e a mão de obra é um grande complicador, porque muitas vezes você não confia, né? Ou você não consegue passar, e acaba sendo um simples funcionário do teu negócio, né? Então, é isso, mais ou menos por essa linha que a gente quer tentar mostrar qual que é o outro lado mesmo, né? Qual que é o lado da gestão, né? Porque soa muito até um palavrão, DRE, demonstração de fluxo de caixa. Então, vamos tentar tornar essa linguagem mais simples para o dia a dia de cada um dos nossos parceiros empresários. E aí, quando você vira funcionário do teu próprio negócio, você deixa de ganhar dinheiro, porque você não consegue precificar o teu produto, entender se está ganhando dinheiro ou não, porque às vezes o teu salário que você não quer pagar alguém, você está perdendo tempo de ganhar dinheiro, de pensar dentro da tua conjuntura do teu negócio, onde é que você tem margem, onde é que você consegue ganhar. E quando você vai muito para o operacional, você sai do foco, vira um funcionário, simplesmente um funcionário que poderia muito bem você pagar alguém para estar ocupando o teu espaço e você se dedicar a como ganhar dinheiro, a como precificar o teu produto para não estar vendendo barato e estar levando prejuízo, e com isso melhorar a tua margem ou pelo menos ter lucro, né? Que muita gente não tem por não ter esse planejamento. Nossa, e é um orgulho escutar isso do Márcio. É um orgulho porque o Márcio dos nossos sócios foi o que teve mais resistência, né? Então, sair desse operacional. Desse operacional. Não, isso aqui é 15 minutinhos eu já faço. Faz muito bem a tarefa que precisa ser feita e com dificuldade de encontrar a mão de obra que consiga suprir, acaba executando. E isso é comum. 99% do pequeno empresário acho que acaba passando por isso. E esse é um dos focos que a gente já conversou para 25, para 26, é totalmente saída operacional. Abraçar o comercial, né, que é onde a gente vai prosperar, captar clientes, vender o que a gente sabe fazer de melhor, que é deixar o cliente satisfeito com um bom serviço, ao invés de estar atrás de uma mesa trabalhando como qualquer funcionário, não como qualquer funcionário, como uma pessoa qualificada poderia estar executando o teu papel. Sim, só que a gente tem que cuidar com essa frase saída operacional, que a gente vê muito guru de internet falando que tem que largar o operacional. Não. Não é bem assim, não larga a tua empresa, vai cuidar dela. Saída operacional é deixar de fazer aquelas atividades que tu pode pagar alguém para fazer do teu lugar.
São atividades com baixa complexidade que não precisa estar o teu capital intelecto ali focado. Tem que estar focado em fazer teu negócio crescer. E se tu tá picando lenha, como eu costumo dizer, tu não tem tempo para pensar nas outras coisas. Passar o dia todo fazendo uma atividade operacional, vai chegar às 6 horas da tarde, tu não vai querer parar para pensar na estratégia, no planejamento estratégico do teu negócio para o ano que vem. Quer ir para casa descansar, ver tua família, enfim, ter a tua vida social também. Isso acaba sendo um ciclo vicioso. Não consegue romper esse vício e todo dia vai fazer a mesma coisa, não se capacita, não vai fazer um treinamento. O empresário tem muito orgulho, tem um ego muito elevado de achar que só ele sabe fazer aquilo que ele faz, ninguém mais vai conseguir fazer. E não vai conseguir mesmo do jeito que tu faz. E tá tudo bem. Cria mecanismo, cria processo para tu conseguir medir e indicadores para que o que tu faz seja feito por outra pessoa e tu consiga acompanhar que tá sendo bem feito. Não vai ser como tu faz, só que tem que escolher. Ou tu faz aquilo que tu faz com maestria e a tua empresa fica daquele tamanho, e a empresa que não tá crescendo tá morrendo, ou baixa um pouco a guarda, delega isso, treina uma pessoa para fazer e vai focar no tático e no estratégico do teu negócio. Mas isso passo a passo, não vai largar tudo na mão de outras pessoas e vai pra praia, não é isso. Saída operacional não é largar a tua empresa. É parar de fazer atividades que não tem valor agregado, que tu pode contratar alguém com uma mão de obra mais barata para fazer, ou hoje a gente está vivendo uma onda de tecnologia com a inteligência artificial, com a gente. Então tu pode primeiro pensar se essa tua atividade não pode ser automatizada, e se não pode, eu posso contratar alguém para fazer isso no meu lugar? Se tu não pode agora, mas cria um plano para isso. Cria uma estratégia para que durante um tempo tu faça isso, porque tu é obrigado a fazer, mas já sabendo quando que tu vai contratar alguém para tirar esse peso das tuas costas. E, em geral, o empresário nem é tanto que ele não quer sair do operacional, mas há uma resistência muito grande porque ele precisa sobrar caixa. Sim, não é nem querer, não tem como ele investir num profissional muito capacitado para aquilo. Isso, mas hoje, né, tem as próprias ferramentas os próprios parceiros para terceirização, né, você consegue terceirizar o seu financeiro, você consegue ter uma boa assessoria contábil, jurídica, que vai te dar suporte em algumas questões. As empresas de marketing cada vez mais capacitadas para trazer o cliente até você. Só que ao economizar uma mão de obra, um balconista, né, um recepcionista, um garçom, né, ou um gerente de um determinado restaurante, é você quem está focado, trabalhando. E com isso você deixa de pensar em alternativas para trazer mais renda, produtos alternativos, para ter um controle melhor, porque todas as empresas têm risco. Então, e não é somente para economizar na mão de obra. Muita gente só nega imposto hoje em dia e transfere isso para o preço. Não vou pagar imposto e vou cobrar 10%, 15% mais barato. Além de estar praticando uma concorrência desleal, acaba assumindo um risco que lá no futuro não é mais possível de recuperar. E acaba sendo que o diferencial de mercado é o preço, porque não está recolhendo todo o imposto que deveria e consegue fazer um pouco mais barato com isso, só que esse teu diferencial está numa base de areia. A qualquer momento ela pode desmoronar, né? Ela está te matando aos poucos. Aí você não vai chegar muito longe, porque se você está transferindo o teu imposto para o cliente, uma hora você vai pagar por isso. Quem vai perder é você, porque assim você tem que vender com qualidade. Tem que ter preço, tem que ter markup, a tua margem tem que estar ali dentro e tem que sobrar recurso. Se não sobra, é que está faltando. E se você conseguir, dentro desse contexto de gestão, ter números, ter um bom sistema que lhe forneça informações na qual você vai conseguir entender o teu custo, vai saber o que é uma ficha técnica, depende qual é a sua atividade, tu entende se realmente está vendendo com lucro, porque o vender, o lucrar não é simplesmente faturar. Né? Eu tenho dinheiro na conta, eu tô faturando, eu tô bem. Não. Tem que saber se realmente está vendendo com qualidade, porque às vezes tu paga para vender todo dia. Hoje tu vende com R$1 de prejuízo cada item. Vendeu 1.000 itens, é R$1.000 todo dia de prejuízo, desde que você não tenha esse controle. Então, assim, hoje o empresário, o ideal, ele tá, por mais que ele esteja envolvido na operação de alguma forma, o ideal é não estar nisso, ele tem que saber a margem dele. E sabendo a margem dele, ele vai saber se ele está ganhando dinheiro. Está saudável a empresa, fazendo a empresa vender
com saúde. E não começar a vender de uma forma que você está cada dia abrindo a porta para fechar o teu negócio, que não é o que ninguém quer hoje em dia nesse mercado. Tem caso que quanto mais vende, mais dinheiro tá perdendo, né? A pessoa acha que trabalha com fluxo de caixa, tá entrando dinheirinho, mas ela não para pra fazer conta e vê que o negócio tá indo pro Ele não vê o que sobra, porque ele não paga imposto. Isso eu acho que é uma coisa, eu vejo que isso é cultural do pequeno empresário, de começa a trabalhar e aí ele não sabe ver número, porque, cara, é chato, tipo, vamos falar a verdade, pra quem não gosta do negócio, parar pra ver um fluxo de caixa, um relatório de fluxo de caixa é chato. E parece que o pequeno empresário ele tem medo ou vergonha, ou sei lá, desconfiança de abrir esses números até para sua contabilidade, que está ali para isso. A contabilidade existe para dar esse apoio para o empresário na gestão dele, na gestão financeira do negócio dele. Mas tem cliente que, a gente passa por isso, tem cliente que não mostra os números para nós porque tem vergonha, tem medo, desconfiança e não quer que o contador saiba quanto ele fatura, por exemplo. E aí fica difícil de conseguir ajuda. Isso é cultural. Ele tem que destravar isso. Ou ele aceita que o negócio dele vai ser ou irrelevante ou vai morrer durante um tempo, porque não tem como crescer desse modo, ou ele abre a cabeça e vira empresário de verdade e monta uma estrutura para isso. E não precisa investir muito. Vou contratar uma pessoa para o financeiro. Hoje existem empresas que terceirizam isso de uma forma muito barata e deixa tudo muito redondinho e te sobra tempo para tu focar no teu cliente, para criar uma experiência do cliente diferenciada, para tu sair dessa briga de preço para o teu cliente comprar de quem é mais barato. Tem que fazer um diferencial para ele, mas como é que tu vai ter tempo de pensar nisso? Como é que tu vai melhorar o teu produto? Estudar tecnologias para saber o que está sendo feito lá fora, para saber o que tu pode incorporar no teu negócio. Mas, de novo, fazendo aquelas atividades corriqueiras do dia a dia, tu não tem tempo para fazer isso. É uma coisa que eu falo sempre quando eu tenho alguma reunião com algum cliente. Você não pode mentir para duas pessoas na tua vida. Não é tua mulher ou seu marido. É pro contador e pro advogado. Então, assim, seja transparente, porque a gente vai saber na hora que você vai estar com a pior dor na tua vida para te resolver. Então, as duas profissões têm isso para te auxiliar. Então, seja transparente com ele para que a gente possa, de uma forma melhor, te auxiliar para que você evite de ter problema futuro, porque a decisão é tua. A gente vai te auxiliar, vai te assessorar, mas depende de você executar ou não. Trazendo um pouco sobre a origem do empreendedorismo, né, no Brasil. Hoje, 40% das empresas que surgem após um desligamento, né? A pessoa deixa de ser um colaborador CLT ou PJ, enfim, e sem alternativa ou não querendo passar por processos seletivos, eu vou empreender. Então, já nasce um pouco assim no jeitinho. Ou ele abre a empresa dele porque ele acha que o patrão dele ganha muito, aí ele sai, eu vou ganhar agora, vou abrir minha empresa também. E esse jeitinho já é desestruturado porque não há um planejamento, não tem essa fase do planejamento. Mas só voltando à questão dos números, como eu trabalho com empresas com problemas financeiros, também é muito comum, não é uma questão de não compartilhar números. Olha que interessante. O empresário não quer saber dos números, porque ele tem medo da realidade, né? E a gente tem que ir mais a fundo. Ele presta conta com a sua esposa, com os seus filhos, com o sogro que injetou dinheiro no negócio. Enfim, é uma série de questões, então é melhor não observar e ficar naquela expectativa do mês que vem melhora, mês que vem melhora, mês que vem melhora, e a coisa vai afundando cada vez mais. E não é só uma questão de conhecimento, tem todo esse fator emocional. Por que as consultorias hoje dão certo nas empresas? Porque ela vai com a razão, totalmente com a razão. Eu sou contador desde 2002, entregando a minha idade aqui, já há muito tempo, mas eu empreendo desde os meus 18 anos. Mesmo trabalhando, eu mantinha negócios paralelos. Eu não tenho vergonha de falar que eu fali empresas. E a falência, ela decorreu não da falta de conhecimento sobre números, mas pelo fator emocional. De você querer mostrar que não, eu consigo, precificando errado, vendendo com prejuízo para fazer caixa. Então, há uma série de questões. Então, acho que o primeiro toque assim, que tem que dar para o empresário brasileiro é que ele não pode ter medo da realidade. Ele tem que admitir isso. E não ficar acreditando que sempre no próximo mês haverá um milagre. E porque, às vezes, o fator caixa, ele é o impacto mais direto. Você começa a se endividar, daqui a pouco começa a fazer empréstimos pela pessoa física para salvar a empresa, e isso fica algo sem fim, né? É um ciclo que não termina.
Só que no Brasil dá para sobreviver, né? Do jeitinho. Do jeitinho, né? Do jeitinho que começou, do jeitinho dá para se manter. Você estoura teu CNPJ, abre outro, etc e tal. Agora, vamos lá, empresário. Você quer crescer com consistência, ou você quer ser um mero gerador de negócio? Tem gente que, e isso é muito comum, que o faturamento, eu faturo tanto, não importa. É o que sobra na última linha. Né? É aquilo que vai, é o caixa que vai te dizer. E sem esses controles fica muito difícil. Já começa pela falta de controle entre o que você gasta de pessoa física, né, da tua família e os gastos da empresa. E o Rafa tem sempre essa colocação, né? Você não precisa ter um sistema para fazer isso, basta anotar para você ter a realidade exposta. Eu consumo muito conteúdo de internet sobre isso e eu vejo sempre grandes empresários, grandes consultores e mentores falando: você tem que separar o dinheiro da pessoa física da jurídica. Isso na teoria é lindo, mas na prática, amigo, não existe. Tu tá no mercado, cara, o único cartão que tu tá no bolso é da empresa, o teu não tem limite, já tá estourado. Tu vai passar o cartão da empresa e um abraço. O problema é que se vende que não, tu tem que fazer essa separação. E o cara que não consegue fazer, ele abandona, não faz nada, porque ele, cara, já que eu não consigo separar, deixa assim mesmo e vai embora. Tá rodando. Tá rodando, deixa assim. Mas, cara, dá um passo atrás. Não precisa tu abrir uma conta, separar tudo, calma. Pega um papelzinho, caderno, anota. Gastei R$100 no restaurante. Faz isso durante um período. No final do mês, tu vai saber quanto que tu tirou da empresa pra ti. Muito empresário diz que a empresa não dá dinheiro, quer fechar, porque só dá trabalho e não dá dinheiro. Eu trabalho muito e não ganho dinheiro. Mas ele esquece da prestação da BMW que ele comprou, ele esquece da escola dos filhos, daquela viagem para Gramado que ele foi, aquela jantinha que ele foi e gastou 700 pila. Isso saiu da empresa, mas ele não conta ele como salário, porque ele não tem registro nenhum, ele não marcou em lugar nenhum, ele só chega no final do mês. No dia 5, não tem dinheiro para pagar a folha, essa empresa não dá dinheiro. Então, e na grande maioria dos casos que a gente vê e ajuda alguns empresários, a gente vê que só falta ele ter entendimento disso. Ele entender que ele não pode antecipar os sonhos, que ele tem que dar um passinho para trás e segurar um pouco para comprar aquela BMW. Ele tem que ver se o filho dele pode estudar numa escola pública. Será que pode? Será que ele pode viajar para Gramado 3 vezes por semana? Por mês? Por ano? Ano. Né? Então, a antecipação dos sonhos eu acho que é o grande problema dos empresários, e eu falo isso de causa própria, não estou falando coisa que eu não conheço. Eu até vi um episódio num podcast, eu esqueci o nome do rapaz falando sobre relógio, e ele estava contando que ele ele antecipou um sonho que foi comprar um relógio de R$50 mil em 10 vezes de 5, ou 5 vezes de 10. 5 vezes de 10. 5 vezes de 10, né? Aí o entrevistador perguntou para ele, tá, e o que tu aprendeu antecipando teu sonho? Ele falou: não antecipações. E isso é a maior realidade. Não antecipa o sonho. Calma. Primeiro estrutura a tua empresa. Deixa a tua empresa forte. Deixa o teu CNPJ forte. Depois, tu vai conseguir fazer o teu CPF ser forte. Empresa rica faz dono rico. Mas a grande maioria dos pequenos empresários, e aí eu volto a dizer que isso é cultural, e eu entendo muito isso, porque o cara, sei lá, ele era soldador em uma empresa, tinha um salário de R$7 mil por mês. 5 mil. Aí ele sai e monta a serralheria dele. Aí ele tá faturando 50. Cara, diz pra esse cara que esse 50 não é dele, bicho. Como é que tu fala pra um cara desse que o 50 não é dele? Foi ele que trabalhou, ele soldou, ele trabalhou, é dele o 50. E como ele não tem uma base pra entender de finança, separação da pessoa jurídica, não tem um apoio, acaba se perdendo, e muitas vezes a empresa acaba fechando porque não tem fluxo de caixa. No fim do dia precisa ter dinheiro para pagar as contas, e se não tiver, a empresa fecha, o mercado não tem dó. É isso que eu vejo, né, nesse percentual de empresas que fecha nos primeiros 5 anos, é um percentual muito grande, 60%. A maioria das empresas fecha por isso, porque não consegue administrar o fluxo de caixa na sua vida pessoal e empresarial, acaba confundindo tudo e acaba tendo que abandonar um sonho para voltar para a iniciativa privada, trabalhar de novo carteira assinada para poder equilibrar as contas. A maioria já não passa nem do 3º ano, para chegar no 5º ele já evoluiu bastante. E toda vez que eu tenho qualquer reunião com qualquer cliente, ele vem com essa dor sempre. Cara, não tá sobrando dinheiro. Eu só peço para separar. Anota tudo que você retira da tua empresa para você. Você gasta em casa, com família, e aí você vai entender se o teu negócio dá dinheiro ou não. Porque assim, você fatura 50, mas todo mês tu tira 10 mil. Para onde é que você vai ganhar 10 mil todo mês? Fazendo o que você faz.
Aí você começa a medir. Mas pelo menos já sabe que você está retirando aquele valor da empresa. A maioria não sabe, é isso que você disse. A empresa não dá dinheiro, não sobra. Só que você gasta demais. Então, assim, se você não tiver nenhum tipo de controle, o teu negócio nunca vai dar certo. Porque tu, no mínimo, tem que saber o que você fatura, o que você gasta. Interno, empresa, e externo, que seja o prolabore de você, que você retira todo mês. Seja prolabore, seja retirada de lucro, não importa o nome que você dá. Mas se você não tiver essa informação, você não vai conseguir evoluir, porque falta isso. A maioria dos empresários não tem essa informação. Ele vai gastando, seja o cartão da empresa, seja dinheiro do caixa, seja Pix, qualquer coisa. E ele não consegue, vai jantar, faz um Pix, a empresa que paga. Só que ele não tem isso. Então, assim, informação é muito importante, controle. Por mais que não precisa ser tão preciso, tão metódico, toda hora ir lá e anotar, uma vez por semana, faz isso. Anota. Faz alguma coisa, né? Não precisa chegar ao extremo de ter eu vou fazer meu pagamento junto com os funcionários dia 5. Calma, a gente sabe que não vai acontecer isso agora. Calma, dá um passo pra trás, anota tudo primeiro. E eu já tive muita gente falando assim, eu vou tirar um salário. Eu falei, cara, tu não vai conseguir tirar o salário dia 5. Dia 5 tu pagou a folha, tu quer ganhar 10 mil por mês. Tu não vai conseguir dia 5 tirar 10 mil pra tua folha, porque tu não tem fluxo. Aí dia 10 sobrou 5 mil, mas não tem os teus 10, tu vai tirar os 5. Vai deixar a empresa capitalizada, então tu vai tirar 2 mil num dia, 3 mil em outro, e aos pouquinhos você vai compor o teu 10 mil, desde que você queira fazer essa gestão dentro do teu CPF, dentro da tua conta física. Mas a maioria não consegue fazer isso, porque é tão difícil você fazer sobrar esse recurso no dia a dia, como você pensa em tirar o teu salário, que você acaba desistindo. E você continua misturando. Mas se tem o controle, ok? Desde que você tenha esse controle e saiba o que foi gasto, tá tudo certo para todo mundo. E às vezes na ânsia de não perder esse valor que ele precisa para manter a casa dele, ele vai lá e vende mais barato. Só para vender mais barato do concorrente e fechar aquele contrato, mas ele não faz conta para ver que naquele contrato ele vai perder dinheiro, só que vai entrar 10 mil reais de entrada. O cara vai dar 10 mil reais de entrada, ele quer aqueles 10 mil para fazer a máquina girar de outro lado e fazer o fluxo acontecer. E isso E vai se afundando. Vai se afundando. Eu vi muito isso acontecer na construção civil. Como eu tenho expertise muito longa na construção civil, aí o cara tá com o caixa baixo, aí chega, vai vender um apartamento, uma casa, aí eu vou dar entrada de 10%. O cara pelos 300 mil, pelos 30 mil ele se mata. Só que o restante, ao invés de ele vender, que ele vai receber à vista, para nós na entrega do imóvel é financiado, a gente recebe como se fosse à vista. Ele vai lá e financia em 50 vezes esse valor. Então o que ele iria demorar talvez 6 meses para receber 100% ou os 90% que faltava, ele vai diluir e vira dinheiro do dia a dia. Então esse dinheiro que, ao invés de colocar os 270 no bolso, ele vai começar a receber 5 mil, um exemplo, eu não fiz a conta de cabeça. Mas 5 mil por mês não vai dar nada, porque vai diluir na despesa mensal, ele vai perder esse recurso para poder reinvestir. Nesses minutos de conversa a gente falou em 2 pilares, né? Que é a separação entre pessoas, ou pelo menos o controle dos gastos pessoais com os gastos da empresa, e a falta de preparo. E é interessante que tem um terceiro elemento que as pessoas não acreditam, mas quando falamos, né? As pessoas não acreditam, que é a questão do empresário que não quer crescer. Eu já ouvi histórias de empresário que não quer faturar mais para não pagar mais imposto. Para não sair do MEI. Não vou vender mais para não sair do MEI. Para não sair do MEI. Acredita nisso? E a gente está falando aí que as empresas do Simples Nacional iniciam com uma tributação de 4,5%, 6%. E como o empresário, o brasileiro é imediatista, não tem uma visão de poupança, de segurança, isso é muito ruim lá na frente, porque vamos falar em aposentadoria, né? Você está contribuindo ali com o MEI, você vai ter o piso na tua aposentadoria. E a aposentadoria está cada vez mais longa, né? Então, assim, já começa com esse pensamento pequeno, né? Um pensamento com uma barreira inacreditável. Então, assim, eu não vou contratar porque vai me gerar mais custo, mesmo que isso seja uma oportunidade de melhorar as vendas. Mas eu tenho uma frase que eu uso muito, até postei no meu Instagram hoje, que nem tudo é para todo mundo. E empreender, ser empresário não é para todo mundo. Tem que ter estômago, não pode pensar só no dinheiro, porque esse cara tá ferrado, não vai trabalhar carteirinha assinada que tu vai ganhar mais, tu vai ter uma vida mais tranquila. Tem que estar disposto a dormir no barulho.
E aí eu acho que esse tipo de pensamento que separa o cara que é empresário mesmo do aventureiro que tá ali para fazer o seu autoemprego. E tá tudo bem, cara, pô, é legítimo. A gente sabe como é difícil a questão de emprego hoje no nosso país. Tem lugares que é mais fácil, mas enfim, no modo geral é difícil e é legítimo o cara que tá correndo atrás, fazendo o seu ali todo dia. E tem gente que não quer ser empresário mesmo, ele quer só fazer aquele corre dele ali, faturar o que ele precisa faturar para sobreviver e tá tudo bem. Tudo bem. E tá E tá tudo bem, tá tudo certo, cara, é legítimo esse teu esforço. Mas quem quer ser empresário mesmo, que pensa em crescer a empresa, não existe um caminho diferente do que se planejar, organizar. Tu vai ter que fazer isso uma hora. E uma coisa que vem muito é se a gente não tem educação nenhuma financeira de empresário, pior ainda, porque nossos pais raramente foram empresário, porque não existia tanta empresa antigamente. Então, assim, hoje quando eu tenho algumas reuniões com algumas pessoas, boa parte isso vindo do MEI, que é a parte que me deixa um pouco mais feliz. Aí as pessoas saem porque a tributação lá, 6.750, o máximo de faturamento mensal, não tributação, perdão, faturamento. Tá pra mudar agora, mas eu acho que não foi aprovado ainda. Ainda não foi, pelo menos não foi sancionado ainda. Eles querem mudar o simples também. Aí eles vêm e eu falo, cara, tu ganha tanto. Tu tem uma empresa hoje. Se você contratar alguém para executar o serviço mesmo que você faz, tu tem gente que faz? Faz. Cara, se você contratar essa pessoa e vender o serviço dela, tu não pode ganhar em cima? Aí ele começa a olhar, cara, é verdade, eu nunca pensei nisso. Então, assim, ele começa a entender que ele pode ganhar dinheiro como um patrão e não como um funcionário que foi para CLT, deixou de ser CLT para ganhar um pouco mais no MEI e hoje tem um Simples Nacional que ele pode evoluir um pouco mais. Só depende dele. Só que a maioria não tem visão nenhuma, eles nunca empreenderam, nunca tiveram contato com pessoas que empreendem. Então ele não pensa em ganhar mais, ele pensa simplesmente em pagar menos imposto. Que é não pagar imposto de renda, não pagar INSS, emitir a notinha do MEI dele e ele tá faceiro. Então assim, esse amadurecimento quando a gente vira empresário é muito importante. Só que você só vai ter isso se relacionando com pessoas que são empresários. Com quem é CLT, tu não vai falar com uma pessoa, ele não vai te dar alguma base, alguma ideia de como você vai conseguir multiplicar isso. Ele não tem aquela referência, né? Ele não sabe tem. Também, então. Não tem experiência, não tem, vivenciou. Isso mesmo. E aqui a gente só tá falando, por enquanto, da parte gerencial da coisa, né? A gente não entrou na parte fiscal ainda. Que é onde o caldo pode entornar mesmo. Tu pode conseguir se escapar na parte gerencial, dar teu drible ali, fazer a tua empresa girar. Só que tá deixando um rastro, um passivo fiscal muito arriscado. E que lá na frente, tudo que tu construiu pode ser derrubado com uma visitinha do leão, a mordida do leão. E aí é onde eu queria entrar no próximo tópico, que é a importância da formalização. Hoje a gente tem muito empresário, muita gente trabalhando e não quer se formalizar. Quando tu fala para ele em abrir uma empresa, ele é um vampiro quando tu mostra uma cruz. O cara quer fugir, quer correr. Ele não quer saber de formalizar. E aí eu fico pensando, isso é falta de informação? É falta de descrédito no país? O que será que gera essa ânsia de não querer se formalizar, não querer abrir empresa, não querer registrar funcionário? É cultural isso? Eu tenho essa dúvida. O empresário, ser empresário é um risco completo, né? Então, a partir do momento que você escolhe ser um empresário, você já passa a correr risco trabalhista, risco fiscal, risco ambiental, risco civil, risco criminal, coisas que, como um CLT, vamos dizer assim, você está protegido, né? De certa forma, protegido para várias questões. E quando você observa o mercado, né, os depoimentos, você vê que você vê advogados no Instagram falando, se você ficou 20 minutos, se você chegou mais cedo na empresa e toma café 20 minutos, você pode cobrar hora extra. Então isso vai criando um cenário assustador sobre todos os aspectos. E então dá para entender essa perspectiva desse receio, né? A Receita Federal vai me pegar, né? O empregado vai me colocar no pau, né? Então tem uma série que são legítimas do ponto de vista. Mas e o outro lado? Né? Qual que é o outro lado? Por exemplo, se você pegar o corretor de imóveis, né, que para mim é um empresário, né, é um microempreendedor, o corretor de imóveis. O corretor de imóveis não consegue financiar o próprio imóvel
Olha né? Eu entenderia se o vendedor da Ferrari não conseguisse comprar uma Ferrari. É um produto exclusivo, né? Mas um vendedor de imóvel não conseguir comprar o próprio imóvel é algo... Mas e por que não compra? Porque não tem crédito. Informalidade. Informalidade. Não tem mais aquele decore que fazia um cambalacho lá nos anos 90, no ano 2000. Ele é obrigado a estar formal para uma série de questões. E vamos lá, gente, nem tudo no país é ruim, né? A gente teve há pouco mais aí, e acredito até que está aberto, linhas como o Pronamp. Você não vai conseguir nenhuma linha de crédito para fazer investimentos na sua empresa se você vive na informalidade. E o crédito para pessoa física ele é muito alto, é um crédito ruim, você financiar o seu negócio com um crédito próprio. Esse é um dos pilares, né? A outra questão é o próprio crescimento. Você vai ficar limitado, né, sobre esses aspectos. E agora com a inteligência artificial, que veio para facilitar tudo, veio para facilitar também o trabalho da Receita Federal e de qualquer órgão de fiscalização. Eu sempre fui uma voz muito contrária a esses contadores que criavam o caos, né? Vendiam o caos. Meu Deus, agora a Receita vai pegar todo mundo. Ano que vem não escapa ninguém. O Pix. Vai ser todo mundo tributado. Mas... Tá chegando. Tá ficando fácil cruzar as informações, né? Então, não vai ter saída, né? E hoje você falar numa autuação que pegue a pessoa física, a gente parte aí de 27%, 27,5%. Mais multa e juros. Mais multa e juros. A sonegação ela eleva todas essas multas e juros. Então você obrigatoriamente deveria estar calçado no CNPJ, calçado na proteção que um CNPJ dá, né? O CNPJ dá uma proteção para os bens que você tem, para sua família, etc e tal. Então, eu acho que é muito isso, sabe, Rafael? É a questão das histórias mesmo que surgem, né? De que, o fulano botou no pau, perdeu dinheiro, teve que indenizar cliente, a Receita Federal atuou. E como foi trabalhando até hoje dessa maneira informal e funcionou, poxa, eu tenho um amigo pessoal que tem empresa há mais de 25 anos e, quer dizer, não tem empresa. Não tem empresa. E atua na área e não tem empresa. Ele tem um meio. Mas isso vai ter um fim, né? E para o próprio crescimento, né? Se quiser ter uma sucessão, se quiser ter, né, que a empresa ela gere frutos maiores, não tem outra, na minha visão, não tem outro caminho. E eu acho assim, só vou te dar uma informação que eu achei legal. No Pronamp ali, eu tive bastante clientes, assim, bastante pessoas que me procuraram. O gerente vai me liberar um dinheiro lá no Pronamp, eu vou investir. Eu falei, beleza, eu vou compartilhar os teus dados, é o que o banco precisa. Mas aí a pessoa, não, tudo bem. Eu falei assim, mas pelo teu faturamento tu não vai conseguir muita coisa, tu não tem faturamento fiscal. Como não? Eu faturo eu movimento por mês. Tanto na conta. Eu falei, mas movimentar uma coisa, tu não declara, tu não emite nota. E vai pro banco e não bate nada, não me deu certo porque não me liberou nada. Então isso acontece bastante. E na informalidade isso acontece muito porque assim, todo mundo cresceu com informalidade. O pedreiro. O vô era pedreiro, o pai era pedreiro, eu sou pedreiro, um exemplo se eu fosse, né, que eu sou contador. Então assim, você cresceu sem pagar imposto, vivendo. Dessa forma vai se aposentar por idade com salário mínimo e tá tudo certo, é a tua vida. Então assim, as pessoas nunca colocaram hoje o custo do imposto de ter uma empresa, de ter um contador, que é a pessoa que todo mundo odeia que só traz conta. Na primeira visão, o contador só serve para trazer conta todo mês. E quando você não procura o contador para te ajudar, te assessorar, ele só vai trazer conta, vai te mandar guia. E a mensalidade, ele vai te cobrar para fazer isso. Então, assim, já começa a resistência de família que você aprendeu a fazer isso. E quando chega nesse momento que você vai empreender, o cara só me dá despesa. Mas em algum momento sentou com ele, cara, eu tô faturando muito, meu imposto tá alto, o que dá para fazer? Montar uma estratégia de negócio para você ter benefício. Então, isso afugenta muito a formalidade, né? Por isso que continua a maioria não, bastante pessoas tentando ser informal porque ele cresceu com aquilo. E hoje o mercado ainda aceita a informalidade em muitos casos, em outros não, né? E aos poucos tá acabando e vai acabar cada vez mais. O MEI veio para ajudar isso, para acabar com a informalidade uma parte dela. Só que muita gente hoje que era para faturar 81 no MEI, fatura 200 mil. E é o que é para cair no próximo ano.
a intenção do governo é o próximo ano começar a cruzar CPF e CNPJ. Ou o cara tem 3 meses, né? 3 meses, um dele, o da mulher e um do filho. No mesmo lugar, o mesmo negócio. Isso tá para acabar ano que vem, que a Receita tá fazendo. A gente tá falando daquele alarmismo, né? Mas É para ter o cruzamento que é para acabar com isso. tá sendo amplamente divulgado que a Receita vai acabar com isso ano que vem, vai cruzar informações de endereço, enfim. Vai ser difícil dar esse jeitinho para escapada. E outra questão importante quando a gente fala em crescimento, é a relação com o cliente. Poxa, eu vou batendo na tecla do corretor de imóveis. Imagina você fechar um bom contrato, etc e tal, a construtora, a incorporadora falar, manda a nota, pera lá que eu vou pegar emprestado. Pegar emprestado, né? Fulano, empresta a nota aí que eu te pago o imposto. Você não vai ter credibilidade nunca, né? Tem que pensar grande, né? Não queria entrar nessa parte espiritual, emocional, mas, poxa, já a partir de uma mente pequena nesse sentido, você vai ficar pequeno. Vai ficar da mesma forma que você tem o céu para atirar, tu tá, né, no teu pé direito de 2 metros, então... E assim, de novo, né? A gente não tá falando aqui para aquele cara que quer isso aí, ele quer tirar a notinha dele, não quer ser incomodado, ele não quer crescer ainda da prefeitura, ele não quer ter funcionário, não quer... No caso do corretor, por exemplo, ele nunca pensa em ter uma imobiliária ou ter uma equipe trabalhando para ele quer ser... Não quer vender alto padrão, ele quer ser o corretor e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas nosso papo aqui é sobre crescimento. Se tu pensa em crescer, expandir teu negócio, se tu é corretor, tu quer ter uma equipe trabalhando para ti, montar uma imobiliária, montar um ecossistema voltado para esse mundo, se tu quer abrir uma empresa de mentoria para ensinar outros corretores a vender, não tem outro caminho que não seja a formalização. Para buscar crédito, para ter mais credibilidade junto aos teus clientes, vai pegar uma nota emprestada de uma construtora alto padrão. Eu acho que a construtora nem faz negócio com... Não, eu acho que não. Com um cara desse. E o corretor, no caso específico, ele não precisa também almejar ter uma imobiliária, mas ele deve pensar como se fosse uma imobiliária. Deve pensar como se fosse. Mas é engraçado, eu andei visitando algumas imobiliárias, né? Como eu construo, tô na construção, e uma corretora emitiu uma nota de R$81 mil na prefeitura. De início, lá na prefeitura, eles cobraram ISS, tá bom, que é os 3%, mas ela vai ser tributada 27,5 no 81 mil, se ela podia pagar 6% de imposto, ela já pagou 3% pro município e vai ter que pagar os 27% na hora que ela cair no imposto de renda. Então, assim, se você se programa, se você busca informações, olha o tanto que você iria economizar numa única nota. E hoje tá fácil, né? Hoje a informação tá no nosso celular. Tá aqui. Tá simples hoje. Tá aqui. Tu abre uma empresa e administra ela sem precisar ir no contador. Não tem essa dificuldade. E não precisa nem pagar uma inteligência artificial, né? Você pode usar o modo... Usa o modo gratuito do ChatGPT. Gratuito que já vai te fornecer. Também não acredita em tudo que o chat entrega. Mas ali já dá um bom direcionamento, né? Essa questão, por exemplo, da nota fiscal é uma dúvida totalmente sanável, né? Uhum. Dentro desse universo. Sim. E outra coisa, alguns vão lá abrir o MEI de pedreiro para emitir nota de corretagem. Não tem uma consultora que vai aceitar. Primeiro que nem, se for aceitar a nota do MEI, ela vai ter que recolher o ISS, vai ter que reter. Isso, mas aí eu volto àquela questão cultural de querer... economizar. Todo lugar quer tirar vantagem, na verdade. A gente sabe que é difícil empreender no Brasil. A gente não tá falando, paga imposto que é fácil. Não é. Tem negócio hoje que, se for pagar o imposto como deveria, não sobrevive. Ele tem que fechar. Mas é aí que tá, amigo. Dá um passo para trás, analisa teu negócio. Teu negócio tem que funcionar dentro das 4 linhas. É muito arriscado não funcionar dentro das 4 linhas. Usa o teu contador para isso. Não usa o teu contador só para emitir a tua guia do Simples. Vai lá nele, leva o teu extrato do banco e fala, cara, me ajuda aqui. O preço que eu tô cobrando no meu produto, no meu serviço, tá bom? A maioria pega e vai vender um produto, por exemplo, compra por 1, vende por 2 e acha que tá tudo certo. Tô 100% de lucro. Cara, e isso é uma baita de uma mentira. Só que as pessoas ou não querem acreditar nisso, ou não sei o que acontece. Procura o teu contador, ele estudou pra isso, ele gosta de fazer esse tipo de coisa. O contador adora fazer esse tipo de conta, cara. Fala, cara, me ajuda a vender meu produto aqui. Por quanto que eu preciso vender pra me dar X de lucro? Faz essa conta com ele. Chegando nessa conta, bicho, vai pra dentro do teu negócio e vê como é que tu consegue fazer pra sobressair ao teu concorrente. Tu vai ter um preço igual ao dele ou um pouco maior. O que tu precisa fazer diferente pra vender mais? O que tu precisa fazer pro teu cliente preferir comprar de ti do que do teu concorrente?
Tem que ter essa preocupação. Tem que saber precificar. E o Precisa saber de número. precificar é conta, é número. Usa o contador, tira as informações que você não tem conhecimento e vê o que vai sobrar na última linha, que é onde vai dizer se o teu produto está sendo viável ou não. Se não está sendo viável, não é rentável, para que tu vai vender uma coisa com prejuízo? Ou você aumenta preço, trabalha menos, ou você vai ter que trabalhar muito para diluir o custo fixo, para tentar isso, reverter a última linha e ficar positivo. E o quanto antes isso for identificado, mais rápido dá para agir e conseguir reverter essa situação, né? Algum lugar tá vazando dinheiro se não tá sobrando. O Júnior deve pegar muito isso nas empresas que ele faz consultoria. Preço errado, quantidade de funcionários errada, enfim, tributação errada. E uma infinidade de coisas que o empresário que era para cuidar disso tá lá na ponta ajudando a pessoa que faz a produção dele, ao invés de estar preocupado com esse tipo de coisa, né? E é engraçado que eu participei de alguns projetos com o Júnior, e no projeto a primeira coisa que a gente chega é enxugando a folha para tentar economizar de imediato. E a gente consegue produzir a mesma coisa às vezes com 2/3 dos funcionários que tinha no quadro. Mas por que a gente consegue? A gente é tão bom assim que a gente consegue com 2/3 fazer o mesmo que os 3/3 fazia? Então, assim, é a forma de você entender isso e conseguir trabalhar com isso. E a maioria dos empresários não olha, vai deixando, vai inflando a folha, vai botando gente, colocando gente. É o que eu falo do fator emocional. Teve empresa que eu entrei, que é até engraçado, porque pegava a relação de funcionários e eu olhava, não, mas eu pedi a data de admissão, não data de nascimento. Aí eu olhava direito, não era data de nascimento, o funcionário estava ali, 30, 35 anos, e louvável. Mas quando vai analisar friamente, o proprietário não tinha coragem de fazer a demissão, não produzia. Não é produtivo. Não é produtivo, então o fator emocional pesa demais. E volto a enfatizar, o medo do fracasso, né, faz com que a gente ainda permaneça batendo em questão. Quando você fala de precificação, é muito importante falar isso, porque às vezes você não está competitivo e tenta fazer manobras para atuar com competitividade, tomando pau, tomando prejuízo. E fica nesse ciclo vicioso até que a coisa desanda de tal forma. Então, assim, quando vai fazer a precificação juntamente com o contador ou com um amigo, algum outro empresário que já tem essa expertise, o importante é saber lá qual é o mínimo, né? Qual é o mínimo que você pode aplicar, mas hoje as estratégias de marketing, a experiência do cliente que você gosta muito de falar, né, Rafael, sobre é essa precificação que você tem que buscar para gerar mais rentabilidade, para gerar mais lucro. Né? Tem que buscar gerar valor para correr da parte do preço. Quando tu gera um pouquinho mais de valor pro cara, aquele real a mais que tu cobra que faz a diferença na tua margem, pro cliente não faz diferença e pelo valor que tu entrega, ele pagaria até 10 a mais, para ele ficar barato. Sim. Por isso que eu bato muito nessa... E aí passa muito pela credibilidade. Quando você pede uma nota emprestada, você desmorona tudo isso. Então, até para você praticar um preço melhor, fica complicado porque o teu cliente vai olhar, quer ganhar dinheiro nas minhas costas, mas você tá ferrado. E a gente tava falando A gente tava falando do ramo da imobiliária aqui, dos corretores. É um desafio maior ainda porque tem um valor tabelado, né? A comissão é tabelada. O corretor ele não pode dizer que vou cobrar mais barato nessa comissão aqui. Tem um valor que ele precisa seguir. E aí como é que ele se destaca dos outros, né? Então, essa questão de geração de valor, ela tem que ser muito mais aguçada, tem que ser muito mais... O bom da corretagem é que o percentual é fixo. E hoje o mercado paga até acima do que é tabelado, para tentar te forçar uma venda. Então você tem que se destacar. Como vai destacar? Como você disse agora. O que vai fazer para isso? E aí as pessoas muitas vezes, e eu também me incluo nessa, muitas vezes fica pensando em criar coisas mirabolantes para gerar uma experiência do cliente. Para trabalhar com experiência de cliente, para falar nisso, eu tenho que falar de coisas muito fora da caixa. E aí esses dias eu tava pensando, cara, e às vezes a experiência do cliente é ele passar pelo teu produto ou pelo teu serviço sem o menor atrito possível nos pontos de contato. Tu fazendo isso já é uma enorme vantagem competitiva. O cliente, tu teve uma relação de consumo com o cara, uma negociação, e não teve nenhum atrito, foi tudo bem. Eu acho que isso já é uma ótima experiência pro cliente. No caso do corretor, por exemplo, que não tem a nota,
Ele vai pedir uma nota emprestada pro amigo dele, pro corretor amigo. Qual a experiência que a construtora vai perceber nesse cara? Qual que é o valor que ela vai dar nesse cara? Bicho, não tem uma nota, cara? Qual é a mensagem que tu tá passando pro mercado? Qual é o teu posicionamento? E a questão não é nem Essa experiência do cliente. Não é só, eu tenho que levar uma caixa de bombom, um champanhe, um espumante. Cara, legal fazer isso, mas dá uns 3 passos para trás e vê o básico. Tá fazendo o básico? E a questão não é só a construtora, porque assim, o corretor, ele vende pro cliente final. E assim, hoje você vê muito no mercado, eu tenho o meu corretor. O meu corretor é o Rafael, é o Juraci, o Júnior. Então vai ser sempre o Júnior ou o Rafael. É uma relação de confiança. Ganha confiança. Então assim, quando você vai lá, vende um apartamento de 1 milhão, tu vai ganhar 50 mil de corretagem. Porra, 50 mil. É merecido porque você trabalhou. Mas vou dar a nota de outra pessoa, te quebra um pouquinho essa confiança. Pô, 50 mil, cara, não tem uma empresa aberta, não tem uma nota. Então assim, você perde isso, porque hoje o corretor é um network. Então ele vai ter uma pessoa que vai confiar nele, vai indicar ele para muita gente. E quando você entra já nesse machucado, por não ter uma empresa, não ter uma nota, vai confiar nisso? Vai confiar num cara que não consegue manter um contador, que muitas vezes depende do nicho de empresa, cobra 200, 300 reais, 400, aí depende muito do tamanho da tua empresa, e aí já começa, não consegue manter uma contabilidade para ele, uma empresa. Vale a pena? E aí o cara que tá comprando um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões... Que é normal ter hoje no mercado. É normal, cara. 10 milhões, o cara vai pensar... Cara, é esse tipo de pessoa que eu quero estar aqui me relacionando, é esse tipo de network que eu quero ter, com a mente limitada, com a mente pequena, que tá pensando lá no imposto que ele tem que pagar, ou não, eu quero me relacionar com gente que tá aqui no meu nível, cara. Eu quero andar com o leão, anda com o leão, né? Tem aquele ditado. Isso acaba gerando uma imagem negativa. É que quando você tem esse network, o corretor com o empresário, com o construtor, o incorporador, você gera uma relação de confiança tão grande que todo negócio bom, você vai indicar para a pessoa, fulano, tá entrando um terreno para mim, tá entrando de boiada agora, um repasse, vale 500, o cara quer 350 à vista, você vai lá, você vai fazer um estudo, além de confiar no cara, vai ver que vale a pena. Aí numa negociada, pagou 350, um mês depois, se você tiver calmo, você vende pelos 500. Então é isso que o corretor traz, ele faz essa negociação, esse network. E isso é você ter a confiança do cara. E depois que você faz a pessoa ganhar dinheiro com qualquer negócio desse tipo, ele vai sempre confiar em você. Toda vez que ele pensar em alguma coisa, eu quero comprar um apartamento em Balneário, vou falar com o Rafael, eu vou falar com o Júnior. Então assim, vai ser sempre aquele cara que vai buscar isso pra você, porque ele confia em você. E ele não vai ficar indo de portinho em portinho, de imobiliário, olhar valor, olhar o que o cara tem. Não, ele vai só entregar, eu quero comprar um apartamento de 2 milhões. Me traz opções. Mas em geral, esse corretor que tem uma confiança, ele construiu, né? Sim. Ele já tem uma trajetória. Hoje a profissão, né, de corretor de imóveis é uma das que mais cresce, né? O Brasil já é o segundo país com mais corretores de imóveis no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Santa Catarina já é o segundo estado com o maior número de corretores. Mas aí o que acontece? Por que parte para e próprios estudos tratam disso, né? Do Cresci. 40% já é uma segunda fonte de renda, ou seja, não tem foco. O cara virou corretor porque foi fazer uma coisa e não deu certo e tudo bem vir por essa fonte. Não há problema, mas também uma faixa superior a 30%, 33% acreditam que vão se tornar ricos fazendo a venda de imóveis. E também está tudo certo, mas ele nunca vai alcançar, né, vai ser competitivo com um corretor de vários anos de mercado, que ele consolidou o nome, que ele teve credibilidade. Se ele não tiver foco, se ele não constituir uma empresa para se mostrar, para demonstrar que é um profissionalismo, o formalismo. Então, e aí acaba trabalhando no jeitinho, achando que vai vender 2, 3 imóveis, porque nós estamos aqui na região de Balneário Camboriú, um dos maiores valores de metro quadrado do país. Então, você pega ali, vende um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, é a conta pura. A imobiliária é 6% de comissão, eu fico com 3, se é 1 milhão de reais, 30 mil reais por mês, vendo um imóvel por mês, vivo tranquilo. Mas para chegar nesse ponto,
é preciso construir uma credibilidade que o corretor de imóveis que tem 20 anos já construiu Tem um caminho a seguir. Tem né? um caminho a seguir. E o caminho hoje é a formalidade, né? O treinamento, é acompanhar as melhores práticas, é ser um consultor. Hoje o corretor, e por isso que eu digo que o corretor é um sinônimo de uma empresa, ele tem que se ver como uma empresa, né? Com projeção de faturamento, né? Com controle dos gastos. Com meta de venda. Com meta de venda. Por isso pensar como uma imobiliária. Então eu acho que, senão vira uma renda a mais ali, uma renda adicional frustrante, né? Porque não vai conseguir gerar negócios, né? Esperando a sorte para poder. Fica esperando a sorte. Fica esperando a sorte. E aí, quem está no mercado há muito tempo, você vai canalizar em quem? Quem já tem experiência no mercado, etc e tal. Então, como nós temos aí um mercado muito promissor do ponto de vista que o mercado imobiliário, principalmente aqui na região do litoral de Santa Catarina, é muito forte, essas pessoas já têm que vir com uma mentalidade empreendedora. Eu não sou um corretor, eu sou um empreendedor. Né? Então, é essa visão. E ela sintetiza, ela resume muito bem o empresário, né? Porque nasce de uma fonte alternativa de renda, né? Precisa separar, precisa de um planejamento, precisa segregar os caixas, pelo menos precisa tratar muito bem do fluxo de caixa, porque você pode ficar 30, 60, 90 dias sem vender. Muito bem gerido isso. Muito bem gerido. E se tu tem formalização, tu consegue uma linha de crédito para poder suportar esse giro de caixa que tu não vai ter enquanto tu não vender. Sim, e as pessoas têm uma limitação que eu vou pagar mais uma anuidade de Cresci, eu vou ter que pagar o contador, e ficam nessas barreiras que só impedem um crescimento. Impede o crescimento. Impedem o crescimento. E hoje nós estamos aqui entre os 10 maiores metros quadrados do Brasil, 3 está aqui na região. Balneário, Itapema e Itajaí. Eu não sei se na ordem, acho que Itajaí está primeiro que Itapema ainda. Então, assim, a gente está super em cima, né? Super alto. Então, assim, hoje o corretor não vende todo mês. Tem mês que ele vai fazer 4, 5 vendas, vai estourar, e tem mês que não. Eu tive contato com corretores que ele investia em ter lancha para poder sair com pessoas para ter network, para vender alto padrão. Então, assim, cada um tem a tua forma de ganhar dinheiro. Todas dá certo. Mas você tem que estar inserido no mercado que você quer atuar de uma forma que você consiga atuar, consiga se relacionar. Seja Minha Casa Minha Vida, seja alto padrão, seja classe média, mas você tem que estar direcionado àquele produto. Trabalhar com esse produto e conhecer o produto. E conhecendo e você tendo a tua expertise, e estando bem assessorado por uma contabilidade, né, e seja pelo grupo que te cerca de alguma forma, Cresci, que ajuda bastante, né, você vai conseguir ter um resultado no final. E quando ganhar, vendia, o que acontece muito, vendi um alto padrão, sei lá, 10 milhões. Ganhei 300 mil, que a parte ficou para imobiliária, que é mérito da imobiliária. Primeira coisa, vai lá e compra um carro, 3 meses sem vender, vendeu o carro para poder pagar as contas. Então, assim, você tem que ter uma noção do que você ganha, do que você pode gastar, e o tempo que você pode ficar sem vender, de onde é que você vai tirar esse recurso? Então, não é ganhou ou gastou. Isso acontece bastante ainda. É fazer a gestão dessa tua entrada. E como o Júnior falou, a importância do corretor se posicionar como uma empresa para ter o seu planejamento estratégico, Sim. traçar a sua meta de venda, seu faturamento e traçar ações para como chegar nesse objetivo e não ficar esperando. O próprio nicho que vai atuar, né? O nicho que vai atuar, estudar lado, o mercado para saber que tipo de imóvel que ele vai vender. Estudar os imóveis da região. Uma coisa que não deve acontecer muito, eu acho, mas é a falta de controle das comissões que tem para receber. Vai no lançamento, vende 10 apartamentos, as construtoras pagam de acordo com o fluxo de recebimento, às vezes. Duvido. Acho que não acontece, acho que eles não se perdem. Será que eu tenho comissão para receber daquele prédio aí, né? Porque eu não anoto em lugar nenhum, não tirou nota, não sabe, não está registrado. Então é muito importante ter a formalização, não só para pagar imposto, não é isso. É para trazer uma seriedade, um profissionalismo para o negócio e fazer com que ele possa crescer, né? Numa empresa que não é formal, que não emite nota, por exemplo, o dono tem que ficar no caixa direto, porque se ele botar um outro funcionário, o outro funcionário pode desviar o valor e ele não vai saber, porque ele não tem nota para emitir, não tem controle de caixa. Como que ele vai saber quanto que vendeu, se o dinheiro entrou ou não entrou? Tem 5 maquininhas em cima do balcão, uma de cada pessoa. Como
é que ele vai saber? Uma para cada conta. Aí, no final das contas, o que ele deixa de pagar de imposto, o que ele tá feliz porque economizou e enganou o governo, ele perdeu porque foi roubado, ele perdeu porque não tem controle, não tem controle de estoque, produto vence, não tem vantagem competitiva, não consegue linha de crédito para investir no seu negócio, então aquela pseudo-economia do imposto acaba virando um prejuízo muito maior por falta de uma formalização. E eu acho legal a parte do corretor, porque assim, quando eu comecei a construir, a vender, eu não gostava de corretor, porque eu, pra mim, era a pessoa que menos merecia ganhar. Cara, eu não investia um centavo, porque não tinha, quando eu comecei a construir 20 anos atrás, não tinha internet, não gastava. Você simplesmente levava alguém pra ver a obra, né? E vendia, você ganhava 5% do valor do que você vendia e tava certo. Mas ele não fez nada, se a minha margem era 30, 40, ele ganhou 5. Eu achava um absurdo. Quando eu comecei com o tempo de trabalho e expertise, né, e bagagem, eu comecei a ver. Teve corretor que levou umas 50 pessoas na minha obra e não vendeu uma. Olha o tempo que ele dedicou a mim e não conseguiu ter um sucesso. E teve outros que foi 2, 3 vezes ganhou. Então, assim, isso não é uma obra, eles vão em todas. Aí eu comecei a valorizar a comissão dele. Achei muito válido pagar. Então, assim, quando é serviço, você não tem que investir em questão de, vou comprar uma coca para gelar para poder vender e agregar valor. Não. É o teu conhecimento. É o tempo, né? Tempo e conhecimento. É o nosso ativo mais escasso, é o tempo. Isso mesmo. De se dedicar a fazer aquele negócio. Então, é muito arriscado de se dedicar tanto para construir um negócio que não tem tanta segurança, né? Por isso que hoje o mercado, muita gente vai visando ficar milionário, porque foca nos alto padrão. Né? Vou vender uma para 10 milhões, vou ficar rico. 300 mil para mim, que eu ganhava 60 mil no ano, eu tô milionário. Só que ele abandona tudo e vai para lá, ele foi demitido. Outros casos que acontecem, a pessoa tá CLT e ele começa a virar corretor no tempo vago, que hoje é muito comum com as escalas de horário, trabalhar meio período e começar a investir. Quando você vê que a corretagem, virou teu negócio, eu tenho amigos que hoje têm imobiliários de sucesso e eram todos CLT. Então assim, cada um foca de um jeito, mas você tem que ter um começo de como chegar lá. Não pode ir simplesmente direto, agora eu vou abandonar, vou para imobiliária, vou sentar lá, seja em qualquer uma que te dê esse respaldo, esse suporte, e você, agora eu vou sentar, vou vender. Todo dia eu vou vender um apartamento, uma casa, não é assim que acontece. Todo negócio assim tem que ter dedicação, tem que ter esforço, tem que ter estudo, tem que ter análise, não é só fazendo, não basta só fazer, abrir a porta, esperar o telefone tocar e que vai dar tudo certo. Tem que entender o teu cliente, né? Porque na hora que o cliente chega e você entende o que ele está procurando, isso muda bastante, é onde o corretor tem bastante sucesso, né? E outros não. Isso para nós, né? Só eu digo corretagem porque a gente está falando de corretor. Mas qualquer negócio, se você não entende o cliente, você não consegue vender. Porque você não sabe nem o que ele quer. Ele não quer simplesmente um copo. Ele quer algo especial. Se você não entendeu isso, você não vende. Então, para qualquer negócio, tem que se dedicar, né? Tem que buscar. E o corretor hoje não é só ficar sentado atrás da mesinha esperando entrar alguém. Até porque hoje está muito digital, a maioria vai para o digital. Vai procurar a internet, vai o Instagram, o Facebook, Google. Alguma ferramenta vai te abastecer e vai te apresentar para um possível cliente. Onde depende de você ter sucesso. Eu perguntei para um amigo que tem uma imobiliária e eu falei, cara, qual que é a diferença do corretor que vende muito pro corretor que não vende? Ele disse, cara, não sei como que é nos outros lugares. Aqui, a diferença é o cara que conhece o cliente. E aí, como é que ele faz para conhecer o cliente? Nós temos ferramentas hoje, temos tecnologia, tem um CRM que a gente consegue acompanhar toda a trajetória do cliente, desde quando ele clicou lá no anúncio ou ele fez uma ligação até o momento da venda. O corretor que usa isso muito bem, ele não está um pouco à frente, ele está 10 mil anos na frente do cara que não preciso disso aí, eu tenho o WhatsApp aqui, eu falo com meus clientes. O cara que usa o CRM, ele conhece o cara, ele sabe se o cara tem família ou não, se tem filho pequeno ou não, se ele gosta de praia, se ele gosta de campo, se ele tem carro, que tipo de carro que ele tem, se ele tem carro elétrico ou não. E ter esse conhecimento do cliente, no final das contas, lá na ponta, vai fazer toda a diferença para ele efetuar a venda, porque ele tem muita informação sobre o cara. Ele vai muito mais assertivo, ele pega o cara pela mão e leva naquele imóvel e o cliente vai ficar pensando, como que ele sabia disso? É que ele não sabe que por trás tinha
uma estrutura de informação. Imagina você ter um novo contato com o teu cliente que você vendeu um apartamento há 4, 5 anos atrás e você, através das ferramentas de CRM, né, para deixar tudo registrado, você já ofertar um apartamento de sol nascente porque sua esposa prefere. Sem precisar fazer toda a abordagem novamente, né? Ah, não gosto de andar alto, eu quero andar baixo. Já tem todo esse histórico registradinho lá, alimenta o sistema, então isso faz muita diferença. E você tendo isso, você consegue monitorar o cliente de alguma forma, seja depois você vai entrar em redes sociais para conhecer ele um pouco mais profundo também, que hoje está muito fácil. Eu já tive um caso que a pessoa vendeu um imóvel, ele pegou um vinho caro e foi dar de presente. Só que na hora que ele chegou para dar de presente pro casal, a esposa estava na frente e o cara não viu. Ele tinha parado de beber por alcoolismo, tava se tratando. A esposa foi lá e pegou o vinho para não dar para ele, porque podia ser um pequeno toquezinho para ter uma recaída, o gatilho para ter uma recaída. E a maior boa intenção do cara de levar aquele vinho. Total, e o vinho caro, não é por legítimo, maldade. Só que a falta de conhecimento do cliente, e hoje em dia isso está muito mais em vigor, faz a diferença na hora de fechar a venda. De boas intenções, né? O inferno tá cheio. Nosso primeiro ano com uma pousada, a gente recebeu a primeira reserva de lua de mel. Então, vamos surpreender o nosso cliente. Colocamos rosas, pétalas de rosa, vela, espumante. O quarto ficou maravilhoso. Quando chegou o casal, eram evangélicos, o menino estava com a camisa social até o último botão fechado. Ou seja, foi terrível, porque na manhã seguinte, não tinha como lá desfazer o quarto correndo, né? Na manhã seguinte eles estavam totalmente constrangidos, do tipo, poxa, todo mundo achou que a gente foi lá pro quarto. Sim, porque aí cai naquela mesmice, a lua de mel, rosa, vela, bebida, né? Faltou a preocupação de conhecer o cliente. E aí, eu gosto de bater esses papos, porque muita gente pensa que a gente tá falando dos outros, né? Cara, tem muita coisa que a gente fala de nós aqui mesmo. Sim. E foi um caso que aconteceu com a gente. Eu falo muito de experiência do cliente, e isso aconteceu com a gente. O cliente chegou, a gente preparou um quarto, e não estudou o cara. Não foi saber se ele... Botamos um espumante lá pra ele, mas será que ele bebe? Ele é evangélico? Tem alguma restrição? A gente não se preocupou com isso, só fez o padrão. Fez o mais do mesmo. E aí deu problema, deu B.O. Isso é bem delicado hoje em dia. É conhecer, de verdade conhecer, tentar estudar para atender da melhor forma possível. Isso. E parece assuntos aleatórios e desconexos, mas agora a gente tá falando de formalidade, né? Por que formalizar o seu negócio? Antes disso a gente tava falando do empresário que fica o dia todo fazendo atividade manual, fazendo atividade repetitiva. Na operação. E não consegue pensar na parte estratégica e tática do seu negócio. E a formalização te ajuda muito com isso. Porque tu vai ter um sistema informatizado, vai ter ferramentas de controle que vão te possibilitar saber se aquilo que tu tá sendo feito do jeito certo. Mas para isso tu precisa se formalizar, tu precisa emitir nota fiscal dos produtos que tu vende, do serviço que tu presta, para tu poder conferir, ter as conciliações necessárias. Vai ter uma conta bancária PJ, vai ter uma conta bancária da separada empresa, da física, para não misturar. E é simples, cara. Vendeu. Qual foi a forma de pagamento? Foi depósito, tem que ser nessa conta? Não tá o dinheiro naquela conta, cadê? Agora, se tu tem 5 contas, 6 maquininhas... Cara, vendeu como? Não sei, numa maquininha dessa. Qual maquininha? Que Onde conta tá? Até tu descobrir que aconteceu alguma coisa, amigo, já foi embora. Não pega mais. Então, no final das contas, a formalização acaba ficando barato. Ela te ajuda em ter controles. Te ajuda a ter controle. De novo, a gente sabe que é difícil, é complicado, é um processo. Não é do dia pra noite, vira a chave e vamos embora. Mas tu tem que ter isso como meta. Tem que ter isso como objetivo pro teu negócio. De novo, para quem quer crescer. Quem não quer crescer, fica do jeito que tá tudo certo. Mas quem pensa em ter uma empresa grande, quem tem que pensar como empresa grande. E se tu não faz isso hoje, tu tem que pensar como vai fazer e em quanto tempo vai fazer. E começar. Tem que ter um começo. Isso é gratificante para nós, somos contadores, porque assim, quando tem a primeira reunião com um possível cliente,
e a gente alimenta isso e vende essa ideia para ele, e você vê ele crescendo, evoluindo, buscando a sua orientação, aí você começa a ver o cara fazia nada, faturava 80, 100 mil, porra, faturando 1 milhão, 2. Cara, isso é gratificante para nós que estamos do outro lado, torcendo por ele, porque se ele cresce, a gente tá crescendo junto. E assim, pô, é de uma forma assim que eu não sei explicar o quão é bom pra gente. Você vê que aquela sua conversa com aquele teu cliente rendeu ele de uma forma que ele começa a crescer. Puta, tem um puta do negócio. Toda vez que você conversa com ele, ele quer melhorar, ele tá num ambiente bom, ele quer o melhor ainda. E sempre buscando melhorar. E você vê ele crescendo o faturamento. Não é só buscando pelo ego dele, eu tenho que ser isso, não. O faturamento vai acompanhando e você vê, cara, eu acertei nisso. O cliente me ouviu, nós acertamos, na verdade, né? Nós na nossa consultoria como contador e o cliente como executando o que ele queria, o que ele estava proposto a fazer. E quando a gente tem informação, quando o empresário fornece informação para a contabilidade é muito mais fácil trabalhar do que não ter. Parece que é mais difícil porque tem muito trabalho, mas não. Hoje tem ferramentas que a gente consegue tratar as informações muito rápidas e de forma muito assertiva. E a gente consegue dar um retorno para o cliente de ações que pode aumentar o faturamento, ele pode reduzir a despesa, ele pode melhorar o preço do produto dele. Diminuir carga tributária, criar uma nova linha de receita, algum produto que ele não explore, algum serviço que ele não explore, que ele pode começar a explorar na empresa dele. Então isso já aconteceu com a gente em alguns clientes. E é muito legal quando a gente vê isso acontecendo, né? E o cliente que não quer, a gente fica olhando, cara, o cara tem um negócio bom, cara. Olha o negócio do cara, bicho. Vem, cara, vamos fazer teu negócio crescer, vamos pensar como uma empresa grande. Isso tá mudando mais. Os empresários estão em busca de informação, de conhecimento. Hoje a internet ajudou a difundir o conhecimento. Tem muitas empresas focadas em treinamento para empresários, para fazer o empresário entender a importância que ele tem para o país, que é o pequeno empresário que faz essa máquina girar. E tá no processo de fazer essa ruptura, de o cara entender, não, bicho, eu preciso fazer minha empresa crescer. O nosso bate-papo aqui hoje é com essa intenção de ajudar essas pessoas, porque a gente é ajudado com isso. A gente quantas ideias boas a gente já saiu das nossas conversas, cara, pô, a gente tá fazendo desse jeito, vamos mudar. Nós temos uma empresa que é um caso desse, que é uma lavanderia, e num bate-papo a gente estudou o processo. Cara, hoje estamos com 12 funcionários, tá? Pô, diminuindo para 6. Cara, para 6 não dá. Atrapalhou a operação, vamos aumentar um pouquinho. Então, isso a gente tá falando da gente aqui, cara. A gente trabalha com isso para ver como é difícil o cara que não tem conhecimento nenhum ter esse tipo de insight. Quanta gente está trabalhando com uma carga elevada de funcionários, tá sangrando a margem dele, não consegue sobreviver por causa disso, não consegue enxergar, porque ele tá preso naquela dinâmica e não consegue ver. E aí não dá o braço a torcer de pedir ajuda para alguém, vai no contador, o contador gosta de fazer isso, cara, é a vida dele fazer isso, ele gosta. E quando dá certo, o gratificante disso é que sempre vem indicações. O cliente vem, fulano me indicou, aí você vê que você tá no caminho certo. Você tá ajudando as pessoas, tá sendo remunerado para fazer isso, claro, né? Mas você tá ajudando e o cara tá tão grato pelo que você fez que ele vai te mandar cada vez mais pessoas. Fala que ele vai dar um jeito na tua vida. Fala como se a gente fosse um Deus. E para algumas coisas a gente vira um Deus para aquele produto, sabe? Não de forma religiosa, mas... E como a gente não tem conhecimento em algumas áreas e as pessoas que têm, para nós, cara, como que ele sabe fazer aquilo ali? O contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que não têm mesmo conhecimento na área financeira e de processos de gestão, não tem conhecimento e não quer ter, não é o negócio dele. O negócio dele é fazer o produto ou o serviço que ele sabe. Mas tem que ter essa quebra de objeção de procurar ajuda. Cara, me ajuda aqui, eu preciso de ajuda para vender melhor, para vender mais, enfim. Ele não pode ter vergonha de se expor pro contador e mostrar a realidade, porque assim, a gente é um profissional que a gente não tá ali para falar mal da tua vida ou falar o que você ganha ou o que não. A gente não enxerga dinheiro, a gente enxerga número. Então, assim, se você fatura 1 milhão, se gasta 1 milhão, pra gente não importa. A gente vai fazer tua contabilidade. A gente não vai sair numa rodinha de bate-papo. Fulano tá faturando tanto, tá gastando tanto. Então, isso não é do nosso mundo. Então, assim, você quebrando essa objeção,
esse medo de se abrir pro teu contador. Eu só queria fazer uma ligação com o que eu falei no início, né, gestão de várias empresas, né? E é incrível porque quando você tem uma empresa, e eu não estou aqui tentando vender a ideia de você, empresário, criar várias empresas para ter sucesso, não é isso. Não recomendo. Não é, mas aconteceu mais ou menos assim com a gente. Nós tínhamos a pousada, então por vezes eu, Rafael, nossas esposas lá, tinha que cobrir recepção, fizemos compras, limpamos quartos, sempre envolvido na operação. E aí, quando a gente vai e pega mais uma pousada, isso já começa a escapar pelos dedos, pelas mãos, né? Você não tem como suprir, né? Você começar a formar equipe. Então você vai formando equipes para fazer toda a operação da tua companhia sem a sua presença. E foi muito legal porque para você entender a escala de maturidade do negócio, né? Então a gente começa lá com uma pousada lá atrás e vai montando uma empresa aqui, uma empresa lá e vai. E a última empresa que nós montamos, no caso a Baú do Tesouro, que é uma pizzaria temática, eu e o Rafael não participamos de absolutamente nada. E olha que paradoxo, é a empresa que tem a melhor avaliação. Nós vamos lá atrapalhar. Se a gente for lá, a gente vai atrapalhar o negócio. Então, assim, a avaliação de atendimento, a avaliação do produto em si. E olha que prazeroso, né? É óbvio que quando nós vamos lá como cliente, até porque a gente não faz nenhuma gestão indireta ou vai lá atropelar as coisas, a gente observa algumas falhas, alguns erros, e é natural, a gente tem aquele olhar crítico, né? E eu acho que isso que é o papel do empresário, ir lá e melhorar o produto. E a gente faz uma abordagem, nada na hora, depois nas reuniões específicas para isso, e é muito legal. E é um produto que não tem gestão de nenhum sócio diretamente. A gente não foi lá atender, não vai lá fechar caixa, não vai fazer compra de produto, absolutamente nada. E é o nosso produto que tem a maior avaliação, até porque é um produto consumidor que tem interação com... Teve um crescimento vertiginoso de quando a gente pegou 2023 para agora, em termos de faturamento. Nós pegamos ela faturando coisa de 50, 60 mil por mês, hoje... No verão, 90 mil, né? Em janeiro, que é o Fevo faturando 90 mil, hoje a gente vara a barreira do milhão, uma empresa que fatura múltiplos milhões e os donos não estão lá na operação, e se a gente for lá, a gente atrapalha. É literalmente isso, a gente vai lá e atrapalha. O gerente fala, cara, bicho, vem aqui, mas senta aí, come tua pizza, não vem incomodar. E aí a gente pontua as coisas que a gente acha que precisa melhorar, depois fala em reuniões, enfim... E é possível, porque a gente trabalha com métrica, né? Então eu não fico lá vendo se... A gente observa lá qual foi o CMV da pizzaria, qual foi o percentual. Poxa, 35, tá ótimo. Se chegar a 34, melhora? Óbvio, mas é um processo e assim, a equipe lá de parabéns, então assim, mas é a maturidade do negócio, a gente foi aprendendo, né, e obviamente eu também entendo que a gente tem que entender de todo o negócio, né, você tem que saber aquilo que você vende, aquilo que você produz, e só que é possível, né, o que eu quero falar aqui é que é possível você ser dono de um negócio sem estar envolvido diretamente na operação, e não pense vocês que a gente não controla os caras, não, tudo controladinho. O nível de controle é muito maior porque, né, precisa. Né, a gente tem ferramentas hoje que o caixa fecha, a gente já recebe no celular quanto faturou, qual foi a forma de pagamento de cada um, quantos clientes atendeu, quantas pizzas vendeu, tudo que a gente precisa saber do negócio para controlar ele, a gente tem essa informação assim que o caixa fecha. Mas isso veio do amadurecimento de vocês como empresário. Amadurecimento, contratando pessoas. Delegando sabendo cobrar na hora certa. Sabendo que a coisa não vai ser feita do jeito que a gente quer, mas vai ser feita. Terceirizamos o financeiro. Terceirizamos o financeiro. O financeiro não somos nós que fizemos. Implantando ferramentas de tecnologia, inteligência artificial para facilitar os processos. Então, algumas atividades que eu fazia, eu já não faço mais, que eu já botei 2 robozinhos lá para fazer para mim. E eu não uso isso para tirar o emprego das pessoas, eu uso para ganhar produtividade. A pessoa que fazia isso vai fazer outra coisa melhor, ao invés de
fazer aquilo que ela faz, que não tem grande valor agregado. Então, é uma empresa que funciona bem, tem todos os problemas que uma empresa normal tem, mas é um exemplo de uma empresa que funciona sem a nossa mão direta. Um exemplo, a gente controla o CMV por um percentual que a gente acha ideal. Eu não sei quanto está o quilo do queijo, eu não sei quanto está o quilo do trigo, eu não sei quanto está o quilo do tomate, mas eu sei que o meu CMV tem que ter aquele percentual. Ponto. É isso que eu quero saber. É isso que mexe o ponteiro. E o produto está com qualidade. E o produto com qualidade, eu não tenho um ego de ir lá dizer que eu comprei o queijo mais barato. Não faz sentido. Se eu poderia fazer isso, mas aí eu não vou conseguir crescer. Como que eu vou abrir uma franquia dessa pizzaria? Como que eu vou ter 50 lojas? Como que eu vou ter mais uma loja própria? Se sou eu que faço essas contas. Fica inviável. Bom, você tem a entrega, que é o produto final, que todo mundo gosta, e não tem reclamação. Sempre vai ter alguém que pode reclamar de alguma coisa. Pelo contrário, uma avaliação muito boa. Tá entre as melhores avaliações da cidade. Pizzaria Baú do Tesouro, em Penha. Ah, não esquece. Velocitar Baú, 10% de desconto na compra. Cupom pode ir lá. Velocitar Baú. Eu lancei agora, não sei se vai funcionar, tá? interferindo no negócio. Mais tarde já vai ter gente na porta e o gerente não tá sabendo. Já vamos lá mais tarde ganhar uma pizza. Enfim, o que a gente usou para fazer isso? Usou tecnologia, usou pessoas, capital intelectual a gente não pode negligenciar, não pode economizar com isso, a gente tem que remunerar bem as pessoas que fazem o trabalho bem feito. Nós temos um gerente muito bom, que é gerente também de algumas unidades das pousadas, a gente consegue aproveitar ele muito bem. Tem que delegar, tem que dar autonomia para as pessoas trabalharem, fazer o trabalho delas. Formalização, a gente não conseguiria fazer isso se nós tivéssemos lá no caixa uma maquininha no meu nome, uma maquininha no nome do Júnior, uma maquininha na minha esposa, fazendo o comandinha na mão, não tendo controle de estoque. A gente não conseguiria fazer isso. São coisas que a gente está falando aqui que funcionam porque a gente usou para nós e funcionou. Usou inteligência a favor. É o que a gente usa hoje na contabilidade. O nosso tamanho, o número de clientes e a quantidade de colaboradores envolvidos no processo é algo similar. Só que a pizzaria envolve mais pessoas, né? Então, se você utilizar toda a inteligência a seu favor, é sucesso. Certeza. E isso é gestão na prática. Eu gosto de ter essas conversas porque é o dia a dia, o que acontece de verdade, né? Não é encenação de palco, não é discurso bonito. Não é teoria. Não é teoria. A teoria é linda, né? A teoria o Excel, é linda, cara, né? O PowerPoint aceita tudo, bicho. Agora vai lá pro campo de batalha, o negócio é diferente. Vê o resultado. Olha o resultado de fato. Não... O resultado de fato, isso aí. E quando você tem uma ferramenta que te dá esse resultado, ela não é manipulada. Porque hoje o Excel é manipulado. Eu vou lá e digo no Excel que tu ganha dinheiro. Faço o que quiser, né? Ali. Agora, com a ferramenta funcionando... Sim, o negócio funcionando é muito diferente. E eu acho legal isso, a gente tá aqui falando sobre coisas que a gente fez. E funcionou. Teve coisa que não funcionou, e a gente teve que refazer, dar trabalho. Eu acerto. E hoje tá tudo 100% mil... Não. Tem desafio. Só que hoje, do nosso tempo, 20% é em questões operacionais e o resto já é pensando na cultura da empresa, no planejamento estratégico, na intencionalidade do faturamento e não deixar o faturamento acontecer por si só. Eu traço uma meta, o que eu faço para chegar naquela meta? A gente tem mais tempo para estudar, para se aperfeiçoar e sair. Eu tenho medo de usar essa frase sair do operacional porque não é isso, não é sair do operacional, é parar de fazer atividade que não gera valor, que não mexe o ponteiro da empresa para fazer aquilo que realmente faz a diferença. Isso dá trabalho, leva tempo e é um trabalho de formiguinha, tem que fazer todo dia e procurar ajuda, né? Procurar estudar. Hoje tem muito conteúdo na internet para ajudar o empresário com isso, de graça, não precisa pagar nada. Basta ter vontade. E é isso que separa o empresário que vai dar certo do que não vai dar. E tá tudo bem também. O cara que não quer crescer, de novo, tá tudo certo. Só que a hora que você sai da operação ali, e quando você tem números confiáveis, você pode estar em qualquer lugar do mundo hoje, que hoje é tudo virtual, só olhando números. Pizzaria é 34, opa, por que você me vê tem 30? Tem que descobrir o porquê. Veio um queijo estragado, uma farinha, não conseguimos trocar, seja lá o que for. Então tem que ser mensurável para você ter o teu resultado. Então você consegue controlar tudo através de índices. Os teus números vai te abastecer com índices. E ali você sabe se está dando certo ou não. E pode cobrar a tua equipe, desde que você dê autonomia para eles fazerem o que você precisa
dê autonomia literalmente. Sim, deixa fazer. Deixa fazer. Na hora que ele errar, não vá brigar. Cobra. Pô, por que tu fez isso? Ah, eu fiz por isso, mas se você fizesse assim, não era melhor? Aí a pessoa, era verdade, eu poderia ter feito e economizado. Então, assim, é um perde-ganha, né? Erro e acerto, até você chegar na gestão que você quer. E vai dar problema, vai dar BO todo dia. A diferença é que o jeito que tu lida com esses problemas, o jeito que resolve eles é muito mais fácil. Tu cria camadas até esse problema chegar para tu resolver. Tu cria camadas que esse problema pode ser resolvido antes, sem gerar muito estresse. E isso tudo é reflexo de uma gestão inteligente, formal. Não dá para fazer isso tudo na informalidade, é muito arriscado. Dá para fazer? Dá, mas é muito arriscado. Não recomendo. E é isso, gestão na prática, né? E quando você faz uma gestão inteligente, sei lá, nós temos pousadas, né? No nosso ramo. Vai lá, deu uma reclamação por causa de uma diária de 200, 300 pila. O cara quer devolver, quer ir embora, devolve o dinheiro e vai embora. Você deixar o cara te processar, vai ter que gastar com o advogado. Já é bem mais que isso. Eu já fiz muito isso. Aí você vai gastar lá um salário pro advogado querer te defender. Aí você vai para um acordo, o cara vai te meter um danos morais. No final, tu vai perder por causa de 300. Um advogado lá, um salário mínimo, depende do seu advogado. Mais a indenização por danos morais, 2, 3, 4, 5 mil reais. Por no quê? Não ter devolvido os 300 reais ou 200 na hora da hospedagem. Então, assim, a gente tem que estar amadurecido para tentar resolver o problema e minimizar ele. E não aumentar. Porque tem pessoas que vêm para criar problema. Sim. Então, se a gente está preparado para isso, a gente fica em paz. Fica tranquilo, né? E consegue resolver isso de uma forma mais inteligente, não tá tão contaminado pelo dia a dia, cansado, não quero saber. Não, tu tá, cara, tô gerindo meu negócio com inteligência. Porque tu não tá lá dentro. Não vou entrar nessa pilha. Você não tá lá, o recepcionista que ouviu um monte de coisa. Não foi comigo que o cliente brigou, foi com o cara lá da ponta. Então eu tô blindado disso aí, eu consigo pensar melhor, eu consigo raciocinar e que ele vem agir melhor. Ele vem com o problema, você já deu a solução, devolve. Ainda mais que você é a pessoa mais alta dentro da hierarquia que vai dar a posição. Não, faz isso, acabou. Mas, tá bom, devolve. Vamos deixar de vender. Tá bom, é um quarto. Ótimo. Ninguém morre por isso. Acho que nesse primeiro episódio a gente já conseguiu dar uma boa passada aqui no dia a dia do empresário, nos desafios que ele encontra. Claro que tem muito mais coisa pra gente conversar. A gente vai conseguir debater nos próximos episódios. A gente pode até pedir ajuda da audiência para dar sugestão, enviar pergunta, para colaborar, para que a gente consiga tentar ajudar esse empresário que está com alguma dúvida. E a gente podia deixar cada um uma sugestão. Diante de tudo que a gente falou hoje aqui, a gente começou falando sobre o empresário conseguir sair um pouco da operação, do negócio dele, das atividades corriqueiras, atividades que não geram valor, para focar mais no crescimento do seu negócio, na parte tática e estratégica. A gente falou sobre formalização e algumas práticas de gestão para que isso consiga funcionar de uma forma inteligente, né? Por onde eu posso começar? O que eu posso fazer de primeiro para trilhar um caminho? Rafael, na minha experiência como consultor, o que eu observo? Tem empresas que faturam 60 mil por ano ou 5 mil por mês e tem empresas que faturam 60 milhões por ano. E é inacreditável que muitas empresas, mesmo faturando um valor enorme, não sabe se realmente está ganhando dinheiro, se realmente faz sentido, né? Então a dica que eu tenho é controle. O controle. Então assim, eu não tenho absolutamente nada, começa pelo Excel. Eu costumo brincar que o Bill Gates ficou rico só com o dinheiro que ele rouba do Excel, furta do Excel, porque quando você planilha, não sobra, ou sobra muito menos do que aquilo que você imaginava. Hoje nós temos no mercado diversas empresas de BPO financeiro, que é a terceirização do teu financeiro. Hoje, contratar um funcionário só para atividade financeira talvez não faça sentido, né? Qual que é o piso de um profissional? R$2.000, mais os encargos, férias, etc. e tal. Talvez não faça sentido, mas a terceirização talvez faça. Pelo metade do valor, você vai ter alguém lá controlando o teu quantos a pagar, teu quantos a receber, e o melhor de tudo, trazendo resultado, montando ali, esse é o teu resultado da companhia.
Então, eu acho que é o primeiro caso, é a primeira solução. Entender realmente os números. E eu digo com propriedade, tem empresa gigantesca com mais de 100, 200 funcionários que não tem um nível de controle, recebe o balanço do contador e aquilo não reflete a realidade sob diversos pontos que eu não vou entrar no detalhamento. Mas tem que ter o controlezinho ali, né? Então, quando a gente fala assim, é impossível eu separar a minha pessoa física da jurídica, pode ser impossível num primeiro momento, mas não é impossível você ao menos anotar, ao menos fazer essa segregação, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. A gente falou muito aqui em procurar o contador, mas às vezes é o teu colega, teu empresário que já faz a coisa, que já caminha numa trilha de sucesso, numa trilha de controle. Peça ajuda primeiro para ele, se você não se sente confortável de compartilhar isso com o seu contador. Mas é imprescindível que o empresário peça ajuda, o empreendedor tem que pedir ajuda, principalmente se ele está cego em relação aos números, se ele está cego em relação a se ele ganha dinheiro ou não, e se o parâmetro dele de ganhar dinheiro é se ele foi possível fazer uma viagem para o exterior ou em algum ponto turístico nacional, e esse ano não é essa a base, né? A base é muito mais ampla para você entender o dia a dia, entender a sazonalidade do teu negócio, entender qual o faturamento per capita, quanto cada funcionário está gerando de faturamento. Tem N indicadores que são possíveis de você acompanhar. Você não vai conseguir isso estando na operação 100%, como você colocou. É por isso que você talvez possa terceirizar isso ou preparar, contratar um estagiário, mas tem que iniciar. E se você já tem essas ferramentas, é melhorar, porque ela pode ser muito mais aprofundada. Eu já tenho um RP, mas ele está te gerando as informações necessárias para a tomada de decisão? Se não está, busca ajuda. Entre em contato com o fornecedor do software para que ele faça as customizações necessárias para que te traga informações que de fato vão te servir no dia a dia. Eu acho que essa é a dica que eu posso deixar para esse nosso primeiro encontro. Legal. E sobre essa da terceirização, ainda existe empresário que não faz isso, que não terceiriza o financeiro, que ele faz o financeiro, porque ele não quer que outra pessoa veja o extrato da conta dele, o saldo. E, cara, nós estamos em 2025, entrando em 2026, amigo. Hoje tu pode fazer esse compartilhamento de informações com a empresa que vai fazer o financeiro, né, da tua empresa. E ele não vai ter acesso a nada disso, ele não vai conseguir ver saldo, ele não consegue fazer transferência, ele não consegue fazer pagamento. A única coisa que ele vai fazer é o que tu permitir. Se tu permitir para que ele agende os pagamentos para tu não pagar juro, ele vai fazer pagamento. Aí tu pode permitir que ele pegue teu extrato para ele fazer as conciliações e baixar o quanto a receber, tu pode permitir. Então fica tranquilo, tu não precisa dar a senha do teu banco, o token do banco para ele agir como se ele fosse o dono da conta. Isso há muito tempo já é diferente, mas ainda tem gente que tem essa preocupação. Eu acho legal na parte do controle, porque assim, que o Júnior falou, e hoje ninguém vive sem controle. Não tem como. Seja antigamente, na época do Cardex, não que eu sou dessa época, né? Que era para controlar o estoque, que era anotar a entrada e saída. Mas hoje tem várias ferramentas. Nós mesmos utilizamos muito o Conta Azul, que é uma ferramenta barata, né? Que você consegue fazer gestão financeira, gestão de estoque, emitir nota, consegue fazer tudo. E ali você consegue até segregar as tuas retiradas lá dentro. Vai lá e coloca Prolabore, retirada do sócio. Então você consegue ter tudo quanto é tipo de controle utilizando uma ferramenta barata. O Conta Azul é uma ferramenta barata. Tem ferramentas maravilhosas. E mais caro. Mas cabe você investir algum valor para ter esse tipo de número. Saber o que você faturou, seja com serviço, com produto, desde que você não queira esperar o teu balancete vindo da contabilidade para te oferecer esses números. Saber o que tu gastou no mês de despesa. O que você comprou de verdade, qual foi o teu imposto que você paga no mês subsequente, né? Mas o que você desembolsou, como é que tá o teu caixa e atualiza no dia a dia. Então, assim, você consegue, se você for um pouco organizado, a cada semanal que seja, você entra no sistema lá, faz as conciliações e você tem os números presentes para você. Tu não precisa esperar, porque assim, é muito ruim você esperar o mês subsequente para saber o que você errou o mês passado. Então, eu vou esperar agora acabar, hoje nós estamos já dia 20 de novembro, eu vou receber o balancete agora de outubro, mas pô, já tô 20 dias depois que acabou o mês, o que eu vou resolver do mês passado? Nada, eu já errei tudo. Então você tem ferramentas que você consegue no dia a dia
e monitorando e entendendo o teu negócio, onde é que tá indo, o teu recurso, como é que você tá trabalhando, desde que você tenha conhecimento, claro, né? E algumas métricas para conseguir olhar isso. E os sistemas têm vários tipos de relatórios, né? E com isso aí você consegue entender de fato como está indo a tua empresa com os teus controles. Ele pode ficar limitado a você, e não o que o contador quer, mas aquela informação, se ela te atende e você consegue tirar proveito disso para tirar um resultado positivo para a tua empresa, perfeito. Bom, eu, como sou um entusiasta da tecnologia, vocês sabem muito bem disso, carinha do sistema, a dica que eu dou é que faça uma análise na tua empresa de todos os processos que envolve ela. Pode achar, mas a minha empresa é pequena, é só eu e minha esposa, não tem processo. Tem processo de orçamento, tem processo de venda, tem processo de compra, de pagamento, de recebimento. Desenha isso e aí ou tu pode tentar sozinho ver onde tu consegue encaixar uma inteligência artificial para melhorar esse fluxo e tirar a tua mão dali, ou contrata uma empresa para fazer isso. Hoje tem várias empresas de agências de inteligência artificial que cobram barato e conseguem fazer esse diagnóstico e te dizer, ó, hoje tu faz atendimento pelo WhatsApp, eu tenho aqui esse agente de atendimento que vai atender como se fosse uma pessoa e ela vai fazer uma filtragem já do atendimento e vai te passar só o que for realmente gente interessada. Eu tenho um sistema de financeiro aqui que ele vai pegar a tua nota, vai fazer a programação de pagamento e vai te mandar uma mensagem no WhatsApp só para tu aprovar. Procura encaixar tecnologia no teu processo para deixar ele mais fluido e com menos interação tua, para deixar focado no teu negócio, em vender mais, em como melhorar a experiência do teu cliente e do teu produto. E vai estudar. Educação. Hoje tem muita empresa focada em educação para empresários, com vários produtos e valores diferentes. Acessíveis. Uma que eu gosto muito é a G4 Educação, que é a maior empresa de educação para empresários do país. Mas tem outras tantas que oferecem também bons cursos, bons treinamentos e vão te ajudar a ter mais clareza e traçar um caminho melhor para o teu negócio. E você conhecendo o negócio, você pode colocar algumas regras tuas. Eu faço pagamento somente na sexta-feira. Você não tem o tempo de estar todo dia pagando, se não quiser terceirizar, a regra é tua. Eu só pago na sexta. Toda sexta-feira vai ter que perder ou investir 1 hora, 2 do teu tempo para fazer a gestão financeira. Quando tu faz esse desenho de processos, tu vê que, cara, eu pago conta todo dia. Estrutura isso para tu pagar a conta 2 vezes por semana. Vai diminuindo até chegar ao ponto de 1 vez. E quem determina é você, porque a empresa é sua. Negocia com o teu fornecedor. E outra coisa que eu ia esquecendo, cuida do teu caixa. Olha para dentro do caixa e vê como que tá teu prazo de recebimento, de pagamento, vê se isso está casado, vê se tu não tá vendendo em 6 vezes e comprando à vista. Isso, falta de lucro não mata o negócio, mas falta de dinheiro no caixa mata. Então cuida disso, cuida muito disso, que vai fazer a diferença no teu negócio. Cara, mas eu acho assim, ó, ficou bem claro o que a gente conversou até agora. A gente veio numa informalidade de conversa, né? Um bate-papo entre nós para tentar vender, ou na verdade dar para quem tiver interesse em nos ouvir, né? Informações, experiência e disso tirar algum proveito, porque hoje a internet ela tá para isso. Ela tá para entregar coisas gratuitas o tempo inteiro. Cabe a gente aproveitar, pegar todo o conteúdo gratuito e a gente absorver um pouquinho do que soma, a gente já vai longe, não precisa pagar. Isso aqui que a gente fez hoje é um bate-papo que nós temos no nosso dia a dia, almoçando no escritório, que a gente resolveu fazer uma forma formalizar. Vamos botar num estúdio, filmar e botar no compartilhar microfone, isso, né? Compartilhar isso com a galera. Ver o que a gente pode ajudar com o que a gente faz hoje. E aí, com isso surgiu essa série. Esse é o primeiro episódio. Tem outros que a gente vai falar de mais assuntos. Para tentar ajudar o empresário, que é o cara que faz o negócio girar, que faz o Brasil andar de fato, né? E essa galera precisa de ajuda, gera emprego e é uma jornada solitária. Jornada que o cara vai para casa sozinho à noite, com a cabeça cheia e muitas vezes sem muita perspectiva. E aqui é mais um canal para o empresário conseguir pegar informação, pegar experiência, ver o que os outros estão fazendo, conseguir aplicar no seu negócio. Enfim. E eu acho legal disso entre a gente, porque assim, nós somos 3 pessoas, 3 sócios, né? A gente se dá muito bem em tudo, nunca brigamos por nada. 3 pessoas com visões totalmente diferentes,
que se unimos e, cara, a gente fechou de um jeito que não tem igual. Sabe, a nossa parceria, cumplicidade perante ao negócio, a nossa amizade extra, empresa, é perfeito. Então, assim, eu acho legal a gente compartilhar isso. Porque, assim, tem muita gente que gosta de nós como pessoa, de nós como profissionais. Então, por que não compartilhar isso com quem precisa? Cara, qualquer informaçãozinha para quem no momento está precisando vai ajudar bastante. Sim. E é legal aprender com quem já errou e quem continua errando e acertando. Isso encurta caminho, né? E só para encerrar da minha parte, o Rafael acabou de falar que à noite o empresário está sempre só, né? Então, procure conversar um pouquinho com o teu sócio maior, que é Deus, né? Eu acho que muitas vezes, se você não encontra o caminho, tá? Ora bastante que você tem um sócio que não te cobra. Que não te cobra. Que tá ali presente, ele tá sempre presente, e ele vai te dar o direcionamento necessário se o teu propósito, o propósito da tua empresa, o propósito do seu negócio é um propósito do bem. Então, essa é a dica final que eu dou, e ele vai te instruir no caminho certo a seguir, e o caminho certo a seguir nunca é só. Então, busque ajuda, né? Compartilhe os seus problemas, não tenha medo de compartilhar os problemas, não tenha receio de demonstrar teus números, porque é através da ajuda mútua, de estar relacionado com pessoas do bem, com outros parceiros, né? Seja o advogado, seja o contador, seja o profissional de marketing, que se o teu propósito for do bem e você estiver concentrado nele e traçando estratégias para o seu negócio, não há negócio que não dá certo, né? Tem produtos terríveis que estão no mercado e eles são um sucesso justamente por conta disso. Então, eu acho que essa é a dica final que eu dou para todo mundo. Isso é legal. E uma coisa legal assim, por mais que você seja uma pessoa muito foda no que você faz, vou usar um termo meio assim, mas assim, você sozinho não é ninguém. Um Neymar no Santos sozinho não faz nada. Então, tipo, tem um Neymar, mas daí? Tá quase caindo pra Série B, não jogando futebol em questão. Mas assim, tu tem que saber que é equipe que ganha jogo. Sozinho, sinto muito. Você não vai longe. Não se constrói nada grande sozinho, né? Não. É isso aí. Então, essa é a dica que nós damos pra vocês. Abraço a todos. Fique com Deus. E é isso. Contamos com a ajuda de vocês, com dicas, com perguntas, com sugestões. Fala aí o que tu achou desse primeiro episódio. Quem sabe no próximo tu vai estar aqui junto com a gente, batendo um papo também, trocando ideia. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado. Quem sabe pode ser o nosso Velocast. Abraço.